Boa noite. Boa noite. Copa do Mundo. O presidente da FIFA diz que manifestações no país são consequência de promessas não cumpridas. O prefeito Fernando Haddad afirma que as manifestações contra a Copa foram menores do que se esperava. Em São Paulo, ato deixou rastro de destruição. E Lula participa de encontro em São Paulo e diz que é babaquice chegar de metrô dentro de estádio no Brasil. Trabalho escravo na maior cidade do país. Auditores encontram oficina clandestina na Zona Leste. E o final de semana será de música e artes. Acontece amanhã mais uma edição da Virada Cultural. O prefeito Fernando Haddad diz que as manifestações contra a Copa do Mundo foram menores do que se esperava. No entanto, o protesto deixou um rastro de destruição em parte da cidade. A agência bancária na Rua da Consolação não abriu hoje. Vidros da fachada e todos os caixas eletrônicos foram quebrados. Do outro lado da rua, o alvo dos manifestantes foi uma concessionária de carros. Amanhã foi de limpeza dos estilhaços que ainda estavam na calçada. A invasão à loja aconteceu ontem à noite durante a manifestação contra os gastos na Copa do Mundo no Brasil. 3 carros foram depredados e outros 2 pichados. Fora o medo e o susto na indignação, porque o pessoal veio com a ideia só de quebrar a frente da loja e sair fora. Pode ver que ficou esse carro e o outro ali da frente. Não houve invasão, né, até lá dentro. O ato começou na Avenida Paulista e reuniu 1.200 pessoas. Durante a caminhada, houve confronto com a polícia militar. Primeiro eles começaram a jogar bomba de efeito moral, um contingente de policiais assim, juntos, né? Aí os manifestantes só estavam caminhando, normalmente ninguém estava agredindo. Na verdade, eles estavam protegendo o prédio público, né? Que é ali próximo, depois da corregedoria ali na Consolação. Eles, sem explicação, eles fizeram uma tática que o choque utiliza, né? Praticamente para coibir os atos. E, inexplicavelmente, eles começaram a agredir, soltando bomba de efeito moral e depois, posteriormente, a lacrimogênea, né? Em nota, a Polícia Militar afirmou que só usou a força para conter o vandalismo. Além do banco e da loja, os manifestantes atearam fogo a lixeiras e jogaram pedras contra os policiais. 8 maiores foram detidos e 1 menor apreendido. Todos já foram liberados. Houve feridos. Foi a última manifestação do dia, a única com confrontos e vandalismo. Pela manhã, sem-tetos e metalúrgicos se reuniram em mais de 20 pontos da cidade, com mais de 10 mil pessoas nas ruas. A expectativa a partir de agora até o fim do Mundial é que muitas outras manifestações aconteçam aqui na região da Avenida Paulista e em muitos outros pontos de São Paulo. Para o prefeito Fernando Haddad, é preciso encontrar um equilíbrio entre o direito à manifestação e o funcionamento da cidade. Para ele, o que aconteceu durante todo o dia de ontem foi um bom termômetro. Ontem se esperava uma coisa muito maior do que foi, muito pior do que foi. Na verdade, eu acho que a cidade se organizou, né, para aquilo que estava sendo chamada a quinta-feira de terror na cidade. Não aconteceu isso. O medo das manifestações durante a Copa mudou os planos deste comerciante que tem um bar na Rua da Consolação. Eu acredito que a maioria do pessoal que está trabalhando na localidade ia procurar o restaurante para assistir os jogos, entendeu? A gente tem um projeto até de colocar um telão e tal, entendeu? Para dar um conforto melhor para os nossos clientes, mas infelizmente a gente vai ter que optar por fechar o restaurante em dias de jogos. Em nota, a PM informou ainda que a corporação repudia qualquer afirmação que impute a ela atos de agressividade contra manifestantes. O presidente da FIFA afirma que manifestações contra a Copa no Brasil são consequência de promessas não cumpridas. Mesmo assim, Joseph Blatter disse acreditar no sucesso do Mundial. As declarações foram dadas a uma TV pública da Suíça. Para Blatter, quando a partida de abertura em São Paulo começar, o Brasil vai se encher no ritmo de samba e futebol. Mas ele afirmou que compreende a insatisfação de boa parte da população e diz que ela se deve às promessas que foram feitas por Lula, então presidente da República, quando o Brasil foi escolhido sede, e que não se cumpriram. O país, segundo ele, não evoluiu dentro do que se esperava. O ex-presidente Lula participa de encontro nacional com blogueiros em São Paulo. No evento, ele falou sobre diversos temas, entre eles a Copa. Voltou a pedir a regulação da mídia e comentou a corrupção no país. Esse governo certamente tem defeito, como eu tive defeito, como todo mundo tem defeito.
Mas o que nós temos que comparar somos nós com eles. Vamos comparar. Eu não tenho medo em nenhuma área de comparar 11 anos com eles. Inclusive a questão da corrupção, gente. Tem um jeito de não aparecer corrupção nesse país. É você ter uma pessoa contratada só para levantar tapete. Empurrar o bicho para debaixo. Eleições e Dilma. No início, eles que eram contra ela, quiseram ficar a favor e jogar ela contra mim. Não colou. Não colou. Ou seja, agora eles estão com medo da Dilma. Eu nunca vi tanta virulência de ataque preconceituoso contra um governo como eu vejo contra a Dilma hoje. Será que eles estão pensando, se essa Dilma ganhar, vai ficar mais 4 anos e depois esse Lula volta? Crise da água em São Paulo. Eu tenho clareza de que não está chovendo. Então também a natureza, sabe, está implacável. Poderia ter cuidado melhor. Cadê o planejamento estratégico? Cadê o choque de gestão? Gastos Copa. Nós nunca tivemos problema de andar a pé. Anda a pé, vai descalço, vai de bicicleta, vai de jumento, de qualquer coisa. Acha que a gente está preocupado? Ah, não, porque turista tem que ter metrô que leve ele até dentro do estádio, que sai do estádio. Que babaquice que é essa? Nós temos é que dar garantia para essa gente, para ele poder assistir o jogo. Eles têm que comer a nossa comida, têm que comer boa comida. É isso que nós temos que ter orgulho. Eles vão ver um povo andando na rua alegre, é aquele povo sisudo. Congresso tem menos de um mês para estabelecer limite de gastos nas eleições. A advertência foi feita hoje pelo ministro Dias Toffoli, novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Toffoli lembrou que a lei das eleições prevê que a medida seja aprovada até o dia 10 de junho, que é quando são iniciadas as convenções partidárias. De acordo com a legislação eleitoral, caso não seja fixado um limite, cada partido deve estabelecer o teto de gastos. Para o presidente do TSE, a medida pode auxiliar no controle do financiamento de campanhas por parte da iniciativa privada. No início do mês passado, a maioria do plenário do Supremo considerou que empresas não podem doar para políticos e candidatos. Porém, o julgamento foi interrompido porque o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o caso. Ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, entra com recurso contra a decisão que o proíbe de trabalhar fora da prisão. O presidente do STF, Joaquim Barbosa, negou na semana passada o pedido de Dirceu para trabalhar em um escritório de advocacia nos arredores de Brasília. De acordo com o entendimento de Barbosa, Dirceu só poderá trabalhar após cumprir 1/6 da pena, ou seja, em março de 2015. A defesa do ex-ministro classificou a decisão como ilógica. Dirceu foi condenado no processo do Mensalão a 7 anos e 11 meses de cadeia por corrupção ativa. E a seguir, o Tribunal de Contas do município suspende licitação para a escolha de empresas que fariam inspeção veicular em São Paulo. Virada Cultural 2014. A capital paulista terá diversos shows neste fim de semana e para todos os públicos. Mais um capítulo da novela da inspeção veicular em São Paulo. O Tribunal de Contas do município suspende por 15 dias a licitação para a escolha das empresas que prestarão serviço. Os envelopes da concorrência, estimada em quase 643 milhões de reais por 5 anos de contrato, seriam abertos hoje. O Tribunal de Contas apontou 19 falhas no edital de licitação da nova inspeção veicular feito pela gestão Haddad. Um dos problemas apontados é a falta de justificativa para o preço de referência da inspeção. Ainda de acordo com o TCM, as falhas poderiam causar prejuízos aos cofres públicos. Agora, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem 15 dias para resolver as questões. A decisão do tribunal deve atrasar a retomada do programa de inspeção veicular suspenso no fim de janeiro, após a rescisão do contrato com a empresa Controlar. A nova licitação deverá escolher 4 empresas e cada uma ficará com serviço em uma região de São Paulo. São Paulo já registrou 5.093 casos de dengue neste ano.
Balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostrou que este número já é quase o triplo do registrado no mesmo período do ano passado. 3 bairros da Zona Oeste da capital concentram quase 1.500 ocorrências. Jaguaré aparece com 787 casos, seguido pela Lapa, com 351, e Rio Pequeno, com 345 ocorrências. A doença já matou 4 pessoas na capital paulista neste ano. Com água do volume morto, o nível do sistema Cantareira sobe e chega a 26,7%. O nível do sistema Cantareira, que abastece parte da Grande São Paulo, subiu 18,5%. Este foi o primeiro balanço divulgado pela Sabesp após o início da captação de água do volume morto. Com isso, o índice chegou a 26,7%, mesmo número registrado no último dia 5 de janeiro. A captação da reserva foi inaugurada ontem pelo governador Geraldo Alckmin. O uso do volume morto é uma tentativa de combater a mais grave crise de abastecimento da região metropolitana em décadas. O avanço de uma frente fria deve mudar o tempo no final de semana. Segundo os meteorologistas, amanhã pode garoar à noite. E no domingo são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Vamos aos detalhes da previsão para esse fim de semana em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A passagem de uma frente fria fraca traz mudanças para o tempo aqui em São Paulo neste fim de semana. O sábado será de muita nebulosidade na faixa leste. O sol brilha à tarde, mas à noite o predomínio é de céu nublado e pode garoar. Já no interior, o sábado promete ser de sol, as nuvens aumentam a partir da tarde, mas não há expectativa de chuva. Máxima amanhã de 26 graus em Franca e de 30 graus em Ribeirão Preto. No litoral, sábado friozinho, os termômetros não passam da marca dos 23 graus. E as temperaturas também ficam mais baixas aqui na região metropolitana. Na capital, amanhã, mínima de 15 e máxima de 23 graus. No domingo, chove a partir da tarde, máxima de 24. E a semana começa fresquinha, com poucas aberturas de sol. A máxima prevista é de 22 graus na segunda-feira. Mais um flagrante de trabalho escravo em São Paulo. Desta vez foi na cadeia de produção da grife de roupas M-Officer. É o segundo caso em 6 meses. 5 homens e uma mulher, todos imigrantes bolivianos, trabalhavam sob condições degradantes numa oficina da Zona Leste. O blazer e a calça com dados da marca M-Officer foram recolhidos como prova durante uma operação do Ministério do Trabalho na semana passada em uma oficina no extremo leste de São Paulo. No local, os auditores encontraram 6 bolivianos que ganhavam entre R$ 3 e R$ 6 por peça costurada. A jornada de trabalho era de até 16 horas por dia. A contabilidade registrada neste caderno indica que eles conseguiam receber no máximo R$ 800 por mês. Além da falta de descanso, os funcionários da oficina trabalhavam e viviam em um espaço cheio de fiações expostas e sem extintor de incêndio. Lavramos 25 autos de infração. Esses autos de infração correspondem a uma série de infrações, uma série de descumprimentos da legislação brasileira. A Defensoria Pública da União já garantiu o bloqueio de R$ 158 mil da marca para pagar aos trabalhadores nos próximos dias. Enquanto que o Ministério Público do Trabalho recolhe provas para entrar com uma ação civil pública por dano moral coletivo contra a empresa. Tem a empresa no dia seguinte, ou seja, já estamos falando do dia 8 de maio, ela compareceu ao Ministério do Trabalho e não aceitou a responsabilização imputada pela fiscalização e se negou a fazer aquelas medidas. Essa é a segunda vez em 6 meses que uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego com outros órgãos federais flagra roupas da M-Officer em oficinas com trabalho escravo. Com isso, a empresa será novamente multada, desta vez em dobro, e ainda, ao final do processo, pode entrar na lista suja de companhias que usam esse tipo de modelo de produção ilegal. Há ainda o risco da marca ficar proibida de atuar em São Paulo com base em uma lei estadual. Realmente as grifes brasileiras estão com problema. Nós já pegamos a Marisa, nós já pegamos a Pernambucana, nós já pegamos a Zara, nós já pegamos a Gregory, a Lili Blanc e a Bertolli e mais algumas, e essa empresa é a segunda vez. Então, é muito grave isso, e a ação do Ministério, das instituições, será uma ação
muito rígida e muito dura. Em nota, a M-Officer declarou que é contra o trabalho escravo e o empório, o FISE, fornecedor da marca, é que deve ser responsabilizado. A grife diz ainda que está tomando as medidas judiciais contra os responsáveis e trabalhará junto com o Ministério Público do Trabalho e com o Ministério do Trabalho e Emprego para elucidar os fatos. Prévia do PIB aponta para a expansão da economia no primeiro trimestre. O IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, um indicador criado para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto, registrou aumento de 0,29% entre janeiro e março em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, em março, o indicador registrou retração de 0,11%. O resultado oficial do PIB do primeiro trimestre só será divulgado pelo IBGE no final do mês. O comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje, como a gente viu, saiu a estimativa que o Banco Central faz do crescimento da economia. No mês a mês, essa estimativa tem sido bem fraquinha. Em português, claro, não acerta grande coisa no curto prazo. Mas, quando se compara o ritmo da economia de um trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, o Banco Central acerta mais o alvo. O que diz o resultado do primeiro trimestre? Que a economia estava crescendo num ritmo de 1,6% ao ano, menor que o da média do ano passado, muito próximo do que a média dos economistas do setor privado prevê para este ano inteiro de 2014. Isso é, crescimento de 1,7%. No ano passado, foi de 2,3%. Mas mesmo nisso há incerteza. O IBGE vai revisar os dados do crescimento do ano passado, que devem ficar um pouquinho maiores. Mesmo assim, o ritmo desse ano deve ser inferior ao de 2013. Enfim, no resumo da ópera, nos 4 anos do governo Dilma, o crescimento médio deve ficar em torno de 2%. Na semana passada e nesta saíram uns indicadores que pareciam um tanto assustadores, é verdade. O resultado das vendas do comércio em março pareceu especialmente horrível. Mas as estatísticas estiveram distorcidas por causa de feriados, como o Carnaval. Na média do início do ano, do primeiro trimestre, as vendas do comércio ainda cresceram mais de 4,5% sobre o ano passado. Como a gente diz semana sim, semana não aqui no Jornal da Gazeta, a economia vem desmelhorando, crescendo mais devagar. Mas alguns setores apanham mais neste início de ano. A produção de carros caiu mais de 10%. As vendas de imóveis novos em São Paulo despencaram mais de 40%. As pessoas, claro, estão mais desconfiadas do futuro da economia. Logo, ficam com medo de assumir um compromisso grande como comprar uma casa. No entanto, a queda da confiança, por enquanto, é maior do que a queda da economia real, do emprego, do salário, do consumo. As pessoas estão irritadas no Brasil, basta ver os protestos que ocorrem faz quase um ano. Estão irritadas e desconfiadas do futuro. A desconfiança ajuda a derrubar um pouco mais o crescimento da economia. É o que temos visto. 2014 será mais fraquinho do que 2013. Boa noite. Suíça vota a proposta de salário mínimo equivalente a R$10 mil. A proposta, idealizada por sindicatos e partidos de esquerda, será votada neste fim de semana. O salário mínimo seria de 4 mil francos suíços. Se aprovado, o valor será o maior para um salário mínimo no mundo. Atualmente, quem lidera esse ranking é Luxemburgo. No Brasil, o mínimo mensal é de R$ 724. Opositores suíços dizem que a proposta pode provocar uma disparada da inflação e do desemprego. A Suíça está entre os países mais ricos da Europa e resistiu à crise econômica que abala o continente desde 2010, graças ao setor bancário. Na Índia, partido da oposição tem vitória histórica nas eleições legislativas. Pela primeira vez em 30 anos, um partido consegue maioria no parlamento. Narendra Modi, do Partido Nacionalista Hindu, foi eleito primeiro-ministro da maior democracia do mundo. Durante a campanha, para atingir mais eleitores, ele chegou a discursar em 26 lugares ao mesmo tempo, fazendo uso da técnica de projeção holográfica. Ele fez promessas de mudanças nas áreas econômica e social. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com 1,250 bilhão de habitantes. 30% da população está abaixo da linha da pobreza e depende do auxílio do governo. O partido do Congresso admitiu a derrota e disse esperar que o próximo governo não comprometa os interesses do país. De acordo com a mídia local, estima-se que Modi acelere o desenvolvimento econômico, mas há o temor de exclusão da comunidade muçulmana numerosa no país.
Uma exposição multimídia no Sesc Pompeia convida o público a um passeio pelo universo musical das Copas do Mundo. A história dos mundiais é contada pelos craques que jogam por música. 1958. A música que embalou a conquista do primeiro título mundial do Brasil. Na mesa interativa, o visitante pode ouvir as canções que marcaram a atuação da seleção brasileira em todas as Copas. Nessa instalação, o visitante vive a experiência de narrar um gol que deu título ao Brasil, como esse de Ronaldo na disputa com a Alemanha em 2002. Gol do Brasil! Cascão Ronaldo, nome da fera! Entre as curiosidades, o disco, que não vendeu muito, mas que reuniu num estúdio pela única vez os jogadores da seleção. Soltando a voz estavam Sócrates, Casagrande, Zico. Já a união dos tenores Plácido Domingo, José Carreiras e Luciano Pavarotti, num show da Copa em 1990, resultou no maior sucesso de vendas da história da música clássica. A exposição, que percorre a história musical de todos os mundiais, surgiu a partir do acervo de 3 colecionadores brasileiros. Mostra como a paixão da torcida e a arte do esporte inspiraram compositores que uniram em campo futebol e música. Para quem gosta de futebol é prato cheio, né? Tem toda a história de tudo, música, quem foi campeão. É tudo de bom. A exposição Música de Chuteiras vai até o dia 13 de julho. A mostra está no Sesc Pompeia. A entrada é gratuita. Quem gosta de artes e música tem programa garantido neste final de semana. São Paulo terá a 10ª edição da Virada Cultural. O evento começa às 6 da noite de sábado e será aberto pelo show da Banda Ira, no palco Júlio Prestes, no centro. Do rock, passando pelo funk ao samba. Há atrações para todos os gostos nesta edição. Entre alguns nomes confirmados estão Vanessa da Mata, Luiz Melodia, Baby do Brasil, Teatro Mágico e a funkeira carioca Valesca Popozuda. Beijo no ombro pro recalque passa hoje. Beijo no ombro só pras invejosas de plantão. Além de música, a virada traz espetáculos circenses de dança, teatro e participações de restaurantes que ficarão abertos 24 horas para quem quiser matar a fome entre uma atração e outra. A programação completa da Virada Cultural pode ser vista no site do evento. E quem depende do transporte público poderá ficar tranquilo. Tanto os trens do metrô quanto os da CPTM vão operar sem parar nos 2 dias do evento. E a CPTM promete colocar trens extras em todas as linhas. As bilheterias das estações vão ficar abertas durante toda a madrugada. Já os guichês para a recarga de bilhetes eletrônicos funcionam neste período nas estações Sé, Anhangabaú, República, Santa Cecília, São Bento e Luz. E a edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos na segunda às 10 da noite. Uma boa noite para você, bom fim de semana. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite, um bom fim de semana para você. Logo mais 11h30 da noite, conheça histórias mal assombradas de São Paulo em A Cidade que Não Dorme. Assista agora Todo Seu e logo após, A Cidade que Não Dorme.